Cirurgia para a doença de Peyronie. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as várias técnicas diferentes que existem para tratar esse problema. Então, vamos relembrar aqui que a gente sempre indica tratamento para a doença de Peyronie com cirurgia quando o paciente tem uma doença já estável há mais de um ano e que o paciente tem uma deformidade importante, normalmente com mais de 30 graus, e daí então a gente indica uma cirurgia, porque com mais de 30 graus, ou se esse paciente tem um efeito ampulheta, ele está incomodado, isso aí está atrapalhando a vida sexual dele. Então vou comentar cada uma das técnicas que a gente utiliza mais para tratar essa doença. A primeira situação cirúrgica que eu vou mostrar para vocês é daquela dos pacientes que têm doença de Peyronie e uma curvatura intermediária, que é entre 30 e 60 graus. Nestes casos, normalmente é indicada uma correção da tortuosidade com uma cirurgia de plicatura. E como é que funciona essa cirurgia? A plicatura é uma cirurgia onde nós dissecamos o pênis, é feita uma incisão que pode ser na junção entre o pênis e o escroto, ou também subcoronal, que é logo atrás da glande. O pênis é dissecado, a gente entra debaixo da camada de nervos do pênis e no lado contralateral à curvatura, a gente tira uma pequena quantidade de túnica albugínea e dá pontos. São as plicaturas, que eu também chamo de mini plicaturas, porque a gente sempre tenta fazer o menor número de plicaturas possível, porque muitas vezes com poucas plicaturas e pequenas plicaturas já é possível fazer uma boa correção e diminuir a chance de encurtamento peniano. Pensem assim, quanto mais plicatura é realizada, maior é a chance de encurtamento. Então, o nosso objetivo na cirurgia é desencurvar esse pênis com o mínimo de plicaturas possível. Uma outra técnica que eu também gosto muito de realizar é o autoenxerto, que a gente indica para pacientes que têm curvatura lateral, geralmente intermediária, entre 30 e 60 graus, que o que a gente faz? Após a dissecção do pênis e dissecção dos nervos, a gente tira um shave de tecido de túnica albugínea do lado de cá, do lado maior, incisa a região contralateral, solta essa região e esse tecido que estava do lado de cá é transportado para o lado de cá e ele é suturado nessa região. E a região doadora é feita somente uma sutura. Então nós estamos fazendo um autoenxerto. Essa técnica ela funciona muito bem e a maior parte dos pacientes, a vasta maioria dos pacientes que fazem essa cirurgia fica bastante satisfeita. Nos pacientes que têm essa curvatura intermediária entre 30 e 60 graus, normalmente não está indicado o uso do enxerto. A utilização de enxerto, normalmente ela é indicada para pacientes que têm curvaturas acima de 60 graus, que pode ser 70, 80, 90 e às vezes até mais de 90 graus. E também o enxerto pode ser indicado nos pacientes que têm efeito ampulheta, que é quando ocorre o acinturamento do pênis. Nestes casos onde nós utilizamos enxerto para tratamento da doença de Peyronie, atualmente o enxerto que eu mais tenho utilizado é o pericárdio bovino. Existem dois tipos de enxerto com pericárdio bovino. Aqueles que são guardados em formol, em glutaraldeído, e o pericárdio bovino que não é guardado em formol. O pericárdio bovino guardado em formol, quando a gente utiliza, a gente precisa lavar bastante ele antes da cirurgia para tirar o formol impregnado dentro dele. Isso demanda uma mão de obra, porque se o formol ficar dentro dele, ele pode provocar retração depois na área enxertada. Então nós temos dado preferência para o pericárdio bovino que não é guardado em glutaraldeído. Ele é guardado numa outra substância estéril e esse pericárdio ele não provoca tanta retração depois de enxertado. Ele é o tecido que a gente mais utiliza no momento. Nos Estados Unidos existe o pericárdio humano,
que se chama tutoplastia, mas esse pericárdio nós não temos disponível no Brasil. As leis brasileiras não permitem o uso desse tecido humano. Existe uma técnica de autoenxerto com a própria túnica albugínea do pênis, que se chama enxerto de crura. É uma técnica que eu utilizei durante vários anos, mas no momento parei de realizar. Na cirurgia do enxerto de crura é retirada uma porção de túnica albugínea lá da parte embutida do pênis, lá embaixo na raiz do pênis, na região perineal, na região crural do pênis. Só que essa técnica eu não estou mais utilizando porque são na verdade duas cirurgias, a cirurgia no pênis e uma segunda cirurgia que a gente faz uma incisão perineal ali entre o ânus e o escroto do paciente, para abordar aquela parte profunda do pênis e fazer uma retirada daquele tecido lá de baixo. Eu fazia essa cirurgia, mas não estou mais fazendo porque tem algumas coisas que eu não gostei do resultado. A primeira delas é que muitos pacientes, depois da cirurgia, reclamam que tem dor para caminhar, porque aquela região lá de baixo foi manuseada, foi manipulada e os pacientes ficam com dor perineal depois da cirurgia. O segundo motivo é que este tecido, quando retirado lá de baixo, muitas vezes ele não é suficientemente bom na questão da quantidade. Tem muitas placas de doença de Peyronie que quando a gente incisa e precisa enxertar naquela região, o tecido que é retirado da crura, ele não tem um tamanho suficientemente bom para a gente poder enxertar. Só para vocês terem uma ideia, essa semana eu fiz uma cirurgia de Peyronie num paciente com uma curvatura importante de 90 graus e eu utilizei um pericárdio bovino num tamanho aproximado de 6 por 8 centímetros. E lá de baixo da crura a gente não consegue tirar mais do que 2, 3 centímetros de enxerto. O enxerto que eu mais tenho utilizado é o pericárdio bovino. Vários centros de referência em todo o mundo, Europa e Estados Unidos, têm utilizado esse enxerto nos últimos anos e ele tem se mostrado muito bom, com resultados muito bons no pós-operatório, com baixo índice de retração e também com baixos índices de rejeição. Nos pacientes que têm efeito ampulheta, nós normalmente indicamos também o uso de enxerto. Esses pacientes, quando tem esse acinturamento no pênis, isso faz com que na hora da relação o pênis perca estabilidade. E para fazer correção de pacientes que têm efeito ampulheta, a melhor alternativa, quando a ereção é boa, é fazer também o uso do enxerto. Pacientes que têm efeito ampulheta e que têm uma função erétil ruim ou borderline, no limite, normalmente nós indicamos o implante de uma prótese peniana. A prótese peniana é um tratamento que a gente indica para pacientes que têm disfunção erétil, mas em pacientes que têm doença de Peyronie também pode ser indicada, principalmente para aqueles pacientes que têm qualquer tipo de doença de Peyronie e que a ereção não está boa. Então, colocando uma prótese nesse pênis com doença de Peyronie, a gente consegue duas coisas. A gente consegue devolver a retilinidade do pênis e consegue devolver a firmeza, a rigidez para esse paciente voltar a ter uma relação sexual satisfatória. Um outro tipo de enxerto que era utilizado até alguns anos atrás, mas que eu não tenho mais indicado, é o Surgisis. O Surgisis é um tipo de enxerto que a gente não tem utilizado mais porque ele provoca muita retração depois da cirurgia no período pós-operatório. Os pacientes que têm doença de Peyronie e não têm uma boa função erétil sempre são candidatos ao implante de uma prótese peniana. E a prótese peniana pode ser indicada tanto a maleável quanto a inflável. Uma outra coisa que tem que ser comentada também é que os pacientes que têm doença de Peyronie e que têm encurvamento mais encurtamento peniano, quando a gente coloca prótese nesses pacientes, é possível recuperar tamanho perdido. Porque a doença de Peyronie, ela diminui o tamanho do pênis de quase 70% dos pacientes. A maioria dos pacientes que têm doença de Peyronie normalmente reclama que o pênis encurtou. Então, nas situações onde a gente indica prótese para doença de Peyronie, a gente pode, na cirurgia,
fazer duas técnicas onde a gente pode colocar a prótese e recuperar o tamanho desse pênis. Na primeira técnica, o que é realizado? Nós fizemos a dissecção da pele, dos nervos, e debaixo dos nervos encontramos a túnica albugínea na região da placa, e ali fizemos várias pequenas incisões de relaxamento para soltar esse pênis. E depois, na sequência, são colocadas as duas próteses penianas, uma em cada lado, uma em cada corpo cavernoso. E com isso, a gente consegue espichar esse pênis, tanto no comprimento como no diâmetro. As incisões de relaxamento ajudam a gente a poder colocar uma prótese maior comparado com aqueles pacientes que têm doença de Peyronie e que a gente só coloca uma prótese. Existe uma outra técnica que também nós podemos aumentar esse pênis do paciente que tem doença de Peyronie e que tem encurtamento e que tem encurvamento, que a gente não faz pequenas incisõezinhas de relaxamento. A gente faz apenas uma incisão na região da placa, solta e toda essa região fica descoberta. Então nós colocamos as duas próteses, uma de cada lado, e nessa região onde foi feita uma incisão, a gente coloca um enxerto, um tecido que normalmente usa o pericárdio bovino. E com isso a gente também consegue, com essa técnica, aumentar o tamanho do pênis e devolver a funcionalidade para o paciente que tem doença de Peyronie e disfunção erétil. É sempre importante salientar para os pacientes que têm doença de Peyronie que as técnicas de desencurvamento, tanto com plicatura como em situações que a gente vai colocar enxerto, que esses pacientes só podem fazer essas técnicas quando a ereção for normal, quando a ereção for boa. Por quê? Porque os pacientes que têm curvatura peniana na doença de Peyronie e não têm uma função erétil muito boa, o que acontece? Na cirurgia, a gente vai fazer uma dissecção desse pênis e vai dissecar os nervos desse pênis. E depois vai incisar a túnica albugínea. A gente, na verdade, com a cirurgia, faz uma agressão nesse pênis. E com esse ato cirúrgico, com essa agressão, em algumas vezes, a gente poderá prejudicar mais ainda a ereção do paciente. Então, não adianta a gente deixar ele reto, bonito, sem ele ter uma boa funcionalidade, sem ele ter uma boa ereção. Vou falar para vocês sobre os dois tipos de incisões que eu faço no pênis para fazer a cirurgia de correção da doença de Peyronie. A primeira delas é a incisão subcoronal, a incisão tradicional que a gente faz logo abaixo da glande, que é a mesma incisão que nós fizemos quando realizamos cirurgia de circuncisão ou postectomia. É a incisão mais tradicional, mas que eu estou cada vez utilizando ela menos. Por quê? Porque a incisão penoescrotal, a incisão que é realizada por baixo, ela agride menos o pênis, ela não deixa essa cicatriz da circuncisão, ela é uma cicatriz mais discreta e que quase, na maior parte das vezes, o paciente depois nem percebe o local da incisão. E para o cirurgião que está habituado a fazer esse tipo de incisão, ela é uma técnica, inclusive, mais fácil. A única situação onde normalmente eu não indico a incisão penoescrotal é quando a placa da doença de Peyronie está muito na ponta, na região distal do pênis. Nesses casos, eu prefiro fazer daí a incisão subcoronal. Uma das vantagens da incisão penoescrotal é que nesta incisão a gente minimiza o risco de isquemia ou necrose da ponta da pele. A cirurgia, que é feita a incisão subcoronal, aqui na ponta, atrás da glande, ela tem um índice maior de isquemia e necrose da pele. E também é uma cicatriz que muitas vezes fica bastante aparente e também às vezes pode aparecer algum queloide, alguma área de endurecimento de linfedema na região da cicatriz. Hoje falamos sobre tratamento cirúrgico da doença de Peyronie. Eu sou o Dr. Rossol, médico urologista especializado em andrologia.
sou especialista nos principais problemas que afetam a sexualidade masculina. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, que toda semana estamos publicando conteúdo novo sobre doença de Peyronie, disfunção erétil, prótese peniana e vários assuntos que envolvem os problemas da sexualidade masculina.